sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Marilis e eu vou falar sobre escrever. O meu canal é basicamente falar de escrever e ler de forma que nós possamos usar essas duas ferramentas para nosso desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, melhora da autoestima, ansiedade e uma série de outros elementos que contribuem para a nossa saúde emocional. Então aqui a gente vai ter uma conversa, porque eu vou falar de 3 benefícios principais, ou alguns dos benefícios que são importantes, quando a gente que a gente adquire quando começamos a escrever. A escrita terapêutica, como eu falei, ela é um recurso para o nosso bem-estar emocional. Não é preciso ter uma habilidade artística, não é preciso ter uma letra bonita para você escrever e escrever livremente num caderno, num diário ou journal, que também seria uma agenda, um caderno no qual você tem ali mais organizada a sua escrita. Então, é uma forma de você conseguir deixar os seus pensamentos mais organizados. Às vezes, ao longo do dia, a gente pensa muito rapidamente sobre diversos assuntos. Quando alguém chega no consultório de psicologia e fala: eu não lembro o que eu pensei, eu não estava pensando em nada. Provavelmente essa pessoa não lembra ou de alguma forma bloqueia, não traz à consciência aqueles pensamentos de imediato. Mas certamente ela estava pensando alguma coisa, porque nós não deixamos de pensar em momento algum. Aliás, não só nós não deixamos de pensar, como nós temos vários e vários pensamentos em questões de segundos. Mesmo numa conversa, mesmo quando você está falando, é possível você estar pensando. Por isso que às vezes também quando alguém está falando e alguém está falando, te remete a algum pensamento, te remete a alguma lembrança. E a gente quer falar de imediato, a gente acaba cortando as outras pessoas, porque se a gente não falar, a gente esquece daquilo. Então a gente está o tempo todo pensando. Então, como eu falei, a ortografia não é o foco da escrita, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente conseguir utilizar ou escrever como uma estratégia a nosso favor, a nosso benefício para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. E por que a escrita é uma forma de acessar o que é mais interno, que está ali guardado, nossos pensamentos, nossas emoções? Porque ela facilita essa expressão de sentimentos e emoções. Quando você começa a falar, por exemplo, você é um canal, é uma forma de você verbalizar tudo aquilo que você sente. Quando você tem essa oportunidade, quando você está com alguém que você confia, ou mesmo quando a gente está sozinho, às vezes a gente fala em voz alta ou pensa. Só que o pensamento, como eu falei, é uma forma mais como se o pensamento estivesse assim espalhado. A gente não consegue organizar a casa. E quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente é obrigada a dar coerência ao discurso. Por isso que quando eu converso com um amigo, com uma amiga, ou com um psicólogo, eu consigo, ou mesmo falando em voz alta, a gente consegue trazer mais coerência para esse discurso. Se a gente começa só a pensar aleatoriamente, às vezes a gente é invadido por uma série de emoções e pensamentos que tornam ali esse diálogo interno um pouco mais caótico. E a escrita é uma ótima maneira de você expressar e organizar os seus pensamentos, expressar os seus sentimentos. Então, quando outro benefício, e eu não estou falando dos benefícios ainda principais que eu vou trazer aqui, mas a gente identifica padrões, a gente começa a perceber que quando a gente fala, a gente não fica muito atento a isso, mas talvez o outro fique mais atento que você. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que quando eu falo, eu sempre reclamo. Eu reclamo de tudo. Eu reclamo. E aí as pessoas podem perceber isso. Mas aquela menina, ela reclama demais. Ela fala, mas ela está sempre reclamando de alguma coisa.
Ela foi no parque, passou o dia inteiro lá, ela só prestou atenção naquele detalhe que deu errado. Ou a torta que ela levou, solou o bolo, né? Solou, estava solado. É, ou de repente uma criança que vai no parque também, né? Vai brincar e ela está se divertindo, chega uma outra criança que quer compartilhar o brinquedo, quer pegar o brinquedo dela, ela se aborrece e ela chora e só pronto, o dia dela foi terrível porque aconteceu aquele evento. Então, tem coisas que a gente não percebe, a gente faz, né? Quando a gente, por exemplo, é muito crítico em relação às pessoas, a gente fala porque a gente está habituado a fazer aquilo. Agora, quando a gente começa a escrever, a gente consegue identificar na nossa escrita se eu sou muito crítica, se eu... nossa, quando eu vou escrever é sempre um drama, é um dramalhão. E aí, porque o escrever não é só assim, eu vou escrever, eu escrevo, e isso é uma outra coisa que eu vou falar em outros momentos, mas quando eu acabo de escrever, eu tenho sempre que refletir sobre aquilo que eu escrevi, né? Porque, inclusive, tem uma autora que eu adoro, muito famosa, que eu tô lendo o livro dela, que é a... Meu Deus do céu, vou lembrar agora o nome. Eu esqueci agora o nome, mas eu vou lembrar. Procurando. Ah, O Caminho, se eu não me engano, é O Caminho do Artista. Vou ver aqui o livro, vai encontrar que o livro está por aqui na minha frente. E esse livro, ele fala justamente desse escrever, depois de não voltar para trás para... Não esquece, né? Você escreveu, pronto. É O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Isso, eu lembrei agora. E então, assim, ela diz, você vai escrever aleatoriamente naquelas páginas lá, que ela chama de páginas matinais, e depois que você escrever, você não tem que retornar para ler o que você leu. Eu já, aqui, a sugestão é completamente outra. É que você leia, que você retorne, sim, retome a leitura, né, retome aos seus escritos, perdão, e você releia e você reflita, né? Existe algum padrão aqui? Existe algum padrão? O que eu aprendo com isso? Como eu poderia melhorar a partir desse ponto? O que eu posso melhorar aqui? Existe algo que eu estou fazendo que pode não estar dando certo? Então, assim, existe também a reflexão após o escrever. Isso é muito importante. Então, quando a gente escreve, quando a gente consegue perceber alguns padrões, a gente também, isso permite que a gente enxergue conexões entre os fatos também, além dos padrões que você possa identificar na sua maneira de agir, de pensar, de se comportar, a gente consegue encontrar conexões entre fatos. Por exemplo, eu percebo que estar do lado daquela pessoa me faz mal, me suga, toda vez que eu estou com aquela pessoa ou quando eu escrevo sobre aquela pessoa, eu me irrito. Você consegue fazer conexões entre acontecimentos, entre eventos, sentimentos, a forma de se comportar e outras conexões que você possa estabelecer e você consegue enxergar muito claramente. É como se fosse realmente um mapa mental. E de fato, escrever, você pode escrever, né, de forma escrever como um diário, escrever. E depois você também pode fazer mapas mentais, não existe assim uma regra, né? Aí são vários tipos de maneiras de se escrever, mas quando a gente escreve, mas eu digo mesmo escrever, né? Normalmente com palavras e tal, e quando você volta e você relê aquilo, realmente você consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo. E por isso que você consegue enxergar padrões, fazer conexões entre acontecimentos, sentimentos e consequências daquele evento na sua vida e a forma como você reage. Então você consegue ter essa visão, esse panorama amplo do que está acontecendo na sua vida. E isso também é uma forma de você usar a comunicação de maneira que você consiga ter ali
estabelecer um início, um meio e fim, da forma, ou seja, dar essa maior coerência para o seu discurso, né? Início, meio e fim. E você consegue, claro, ter maior autoconhecimento. Quando eu sei que aquilo que eu faço, a maneira como eu falo, me comporto, pode estar fazendo as pessoas reagirem em relação a mim, né? De uma determinada maneira, ou quando as pessoas falam ou se comportam de determinada forma, eu também me sinto mal, me sinto feliz, eu consigo ali me perceber, olha, isso aqui já me deixa triste, aquilo que a pessoa fala me deixa chateada. Às vezes eu pensava que eu lidava bem com a crítica, mas eu vejo que realmente eu não lido bem com a crítica. Engraçado, né? Porque às vezes a gente tem amigas que chegam e falam, ou amigos que falam sobre você, sobre a sua vida, eles, não, você é isso, eu percebo isso em você. Nossa, a gente leva a vida inteira para tentar se conhecer e alguém vem e fala e determina aquilo. E não é assim tão simples. Mas com o processo da escrita, você sim, você mesmo, consegue perceber padrões, conexões, né? E ter essa maior clareza para perceber as consequências, ações e reações, nas suas próprias ações e reações aos acontecimentos. E isso sim é que te dá essa, como é que eu vou falar, essa capacidade de identificar se realmente ali existe uma sensibilidade, algum tipo de comentário, se a forma como você gostaria de ser tratada pelas pessoas, o que você gosta num parceiro, o que é mais importante para você, que tipo de projetos você quer estar envolvida, qual é o que você, por exemplo, que tipo de carreira, como eu vou falar, o que você gostaria de fazer daqui a alguns anos, como você se vê, né? O que, de acordo com o seu perfil, com a sua personalidade, que agora você começa a ali escrever e ver isso mais claramente, qual é essa ocupação que você consegue se visualizar realizando. Então, porque você começa a ter esse maior autoconhecimento. Isso também favorece com que você possa, né, compartilhar, né, isso com as pessoas, se for o caso, por exemplo, numa terapia, você possa se comunicar melhor, porque você consegue ali estabelecer o que para você é prioridade, o que para você não é prioridade. Então você deixa isso muito claro quando a gente começa a se conhecer melhor, né? Saber nossas preferências, nossos gostos. Isso é uma forma de também estabelecer limites. Até aqui eu sei que isso para mim está tudo bem, mas mais que isso, ir além disso, já fere assim, os meus valores. Então a gente consegue também perceber nossos valores, o que é importante pra gente, o que não é importante, com quem eu quero estar, como eu já comentei. E tudo isso faz a gente compreender melhor nossas emoções, porque eu me sinto da forma como eu me sinto, da onde vem essa angústia, o que me deixa extremamente feliz, o que me deixa feliz ou mais calma. Então, eu consigo identificar emoções. Quando eu escrevo, eu percebo, nossa, escrever disso me deixa feliz, ou fazer isso me deixa feliz. O escrever também pode ser usado para você, quando eu falei compartilhar, também no contexto clínico, né? Se você vai à terapia, eu não sei se alguns psicólogos de algumas abordagens podem sugerir que você escreva. Inclusive, por exemplo, minha abordagem é cognitivo-comportamental, é a minha abordagem favorita. E eu já praticava há muito tempo a escrita com os clientes. Só que hoje eu vejo que era muito estruturado, e é muito estruturado, a terapia cognitiva comportamental é muito estruturada, o que pode causar um certo desconforto para algumas pessoas.
Mas a diferença era tremenda entre aquelas pessoas que realmente seguiam o protocolo e as que não. Era muito mais rápido, rápidas as mudanças. Mas quando eu falo aqui do escrever, ela não precisa ser tão estruturada, tá? Mas de acordo com a abordagem, o mesmo psicólogo pode falar que escreva no seu diário, como eu já pedi para algumas pessoas, escreve, você não sabe o que você estava pensando, você não sabe o que você estava sentindo, então escolha um evento do dia e fale sobre aquele evento e como você estava se sentindo. Comece a escrever, só escreve. E aí, no escrever, é que começava a surgir algumas pistas de como a pessoa estava se sentindo, ou aquelas pessoas que tinham dificuldade em identificar o que elas estavam pensando, começavam, não pensei em nada, mas eu achei isso, eu me senti, e às vezes as pessoas trocam, né, o que é emoção e o que é pensamento. Se eu falar assim, eu tô me sentindo que eu vou acabar com tudo, que eu vou chutar o pau da barraca, não aguento mais isso, eu tô sentindo que eu vou ter que ir embora daquele lugar. Isso não é um sentimento, isso é um pensamento, né? Então, a forma como você está avaliando a situação. Se eu falo, eu pensei que o que eu pensei? Eu pensei que eu estava assim muito chateada, pensei que eu estava cansada, mas aí então não é pensamento, então você estava chateada, estava cansada. Então as pessoas tendem a trocar pensamentos e emoções. E quando a gente começa a escrever, a gente deixa isso mais assim, claro, né? A gente consegue fazer essa divisão melhor. Bom, os benefícios, afinal de contas. Quais são os benefícios aqui que eu vou mencionar? Eu disse como sendo os benefícios principais, né? Que são a redução primeiro, né? Para as pessoas que são muito ansiosas, que têm sintomas de depressão, que são depressivas, que estão depressivas. Então, ajuda muito na redução da ansiedade e na redução dos sintomas depressivos. Então, a escrita terapêutica não é algo que eu cheguei aqui e estou falando, ela já vem sendo estudada há muito tempo e eu vou até pegar aqui o livro, para ler aqui, que eu gosto muito, mas desses dois autores, que é o James Pennebaker e o Joshua Smith, eles são pioneiros nas pesquisas sobre a escrita expressiva. Então, e eles começaram, junto com outros pesquisadores, fizeram muitas descobertas em relação aos benefícios do escrever para a saúde, né? E a saúde física, inclusive. Então, o escrever ajuda, sim, na redução do estresse, né? O que, consequentemente, também alivia, né, todos os outros sintomas. E, inclusive, porque, como eu falei anteriormente, ajuda a identificar os tais gatilhos mentais, o que detona a ansiedade em você. Se eu começo a escrever e eu percebo que determinados eventos podem causar em mim ansiedade, não é que eu vou eliminar os eventos, não é que eu vou eliminar as situações, nem posso fugir dos gatilhos, mas se eu identifico, eu consigo melhor me prevenir em relação àquilo, porque eu já sei que aquilo ali provavelmente vai causar em mim um mal-estar. Então, se eu estou num ambiente que existe muita fofoca e aquilo ali me desagrada, é chato, as pessoas começam a falar mal umas das outras, então eu posso já preparar o meu espírito, no sentido, eu já sei que é assim, isso não tem nada a ver comigo, elas fazem isso, a maneira delas conversarem é essa, então eu posso já ter esse diálogo interno, para quando eu chegar lá não ficar tão afetada, se for um lugar que eu realmente preciso ir. Ou eu posso falar, não, esse lugar eu posso evitar. Então eu posso sair mais cedo, depois de terminar uma tal cerimônia e não ter contato com essas pessoas, ou não preciso ir nesse lugar porque não me faz bem. Então a gente começa a identificar gatilhos, então isso já é uma forma muito boa da gente conseguir evitar se expor a essas, né, como que eu vou falar assim, esses pavios de pólvoras, né, que podem detonar ali ansiedade e mal-estar. Então, quando a gente começa a ter esses diálogos, identificar as situações, a gente também pode ter novas perspectivas.
Eu posso falar assim, aquilo não sou eu. Isso me causa mal-estar, pode ser que me remeta a alguma lembrança, alguma outra coisa que eu preciso vasculhar e eu vou conseguir vasculhar e investigar melhor quando eu escrevo. E aí eu vou começar a perceber por que que no ambiente onde existe muita fofoca, eu me sinto assim tão mal, né? Tem pessoas que gostam, porque é assunto para falar fofoca. Quem não tem fofoca é chato. Mas por que que eu fico tão mal? O que isso me remete? Ah, isso. Aí eu começo a escrever. Aí eu lembro de um evento passado, no qual eu era ali a pivô da história. Não sei se a pivô é a palavra certa. Eu era o personagem central, no qual eu fui vítima de fofoca. As pessoas começaram a falar coisas de mim que não eram verdadeiras na época da escola e eu me vi numa situação muito difícil por conta disso. Ah, então pode ser que isso te remeta a algo do passado e por isso num ambiente desses você se sinta tão mal. E aí eu peguei um exemplo muito aleatório, mas então a gente começa a ter essas percepções, perceber melhor o que está acontecendo comigo, como é que eu posso agir, reagir a isso, estando mais fortalecida. Bom, um outro benefício muitíssimo importante, e por isso que também vai melhorar a ansiedade e sintomas depressivos, é a melhora da qualidade do sono. Se eu tenho uma série de pensamentos acelerados, que atrapalham o meu descanso, quando eu vou dormir, porque parece que a gente passa o dia inteiro, né, fazendo tudo o que tem que fazer, tá ocupada. E parece, só parece, quando chega de noite a gente quer resolver tudo que não conseguimos resolver antes. Mas na verdade a gente não tinha parado para perceber nossos pensamentos. Talvez eles já estivessem lá. Claro que às vezes um acontecimento que te incomodou e aquilo fica ali, remoendo, remoendo. E quando chega de noite é como se você tentasse resolver aquilo que já aconteceu. Ou já aconteceu, ou pode ser que venha a acontecer. Então a gente antecipa os fatos. E então tanto essa necessidade de ter que resolver tudo à noite, ou de antecipar os fatos, de como é que eu vou reagir, agir nessa situação, isso tudo causa um rebuliço enorme aqui na nossa cabeça. E fica uma agitação só. Então, quando eu escrevo, eu consigo colocar tudo isso ali muito claramente. É como se eu deixasse aquele peso no papel. Eu vou para a cama muito mais leve. É muito mais leve, né? Outra coisa, escrever antes pode nos ajudar a organizar nossas preocupações, porque quando, às vezes, não é nenhuma dessas situações que eu citei, mas pode ser que, às vezes, de uma coisa bobinha, assim, para quem é mais ansioso, uma coisinha desse tamanho basta para tirar o sono ou fazer com que você demore a dormir. Eu precisava fazer a lista do supermercado e eu esqueci. Eu esqueci de colocar isso, eu esqueci de colocar mais aquilo, mas eu vou lembrar. Aí fica isso, aquilo. Pão, batata, pão, batata. Ah, não, e o ketchup também. Às vezes, qualquer coisa que você precisa lembrar para o dia seguinte. Ah, eu preciso, não posso esquecer de passar na costureira e pegar o meu vestido, porque se amanhã é sexta-feira e sábado não vai abrir a loja. Se eu esqueci o meu vestido, como é que eu vou no evento no domingo? Então, às vezes é uma coisa que parece boba, mas para quem é ansioso não é. A pessoa fica remoendo e remoendo, mas o que eu tenho que fazer amanhã? Então, quando a gente tem uma agenda, olha eu escrever na agenda, a gente vai lá e faz a lista. A gente coloca coisas importantes que a gente não pode esquecer para o dia seguinte. Olha só, isso também já tira um grande fardo das suas costas. Amanhã eu vou lembrar. Então, assim, o escrever, ele está em tudo. Tanto nas agendas, quanto nos diários. Ele pode estar em tudo, né? O escrever. Então, isso tudo promove um relaxamento tremendo. E é por isso que melhora o nosso sono. Escrever melhora o nosso sono. E isso é maravilhoso. Porque se melhora o meu sono, amanhã eu vou estar me sentindo bem mais disposta. O sono ele é eficaz para muitas coisas, inclusive no ganho de massa muscular,
para a minha ajuda na concentração, ajuda no meu fortalecimento emocional. Então, eu vou estar mais preparada para lidar com situações que possam vir a ocorrer. Bom, um terceiro benefício melhora a melhor compreensão do tempo entre passado, presente e futuro. Como eu falei, diferente do pensamento e até da fala, a escrita te ajuda a ser muito mais organizado e ordeiro, porque você precisa organizar ali como começa esse meu diálogo, essa minha escrita, como é que é o meio, né? Precisa fazer um sentido e como termina isso. Então, eu sempre tenho um início, desenvolvo meu pensamento ali ao escrever e eu dou uma conclusão. Então, existe essa possibilidade de colocar tudo no seu devido lugar. Eu consigo acessar a minha história de uma forma bem organizada. E isso facilita com que eu destaque principalmente meu presente. O que eu faço com tudo isso aqui? Mediante o que aconteceu, mediante ao que aconteceu e dado ao que eu espero para o futuro, o que eu desejo para mim, como eu posso aqui melhor me organizar? De que maneira eu posso lidar com o que aconteceu e o que eu posso fazer agora para obter aquilo que eu desejo? Então, como é que eu posso melhor me organizar hoje? Então, veja, eu falei aqui de 3 benefícios muito importantes da escrita, né? Que é redução da ansiedade, dos sintomas depressivos, melhora na qualidade do sono e melhor compreensão do tempo passado, presente e futuro. Se você sabe de mais benefícios de escrever, fala aqui, comenta para mim. Se você já pratica, eu quero saber. Então, concluindo, para a gente se expressar, escrevendo, não tem barreiras. É libertador, é seu, é único, é o seu mundinho ali. Você pode escrever, você vai estar seguro na sua escrita. Claro que quando eu falo você vai estar segura, eu não estou pensando que alguém vai pegar o seu diário e vai ler, né? No sentido de que aquilo ali é só seu e que você deve conservar o seu diário no local seu, deixando isso muito claro, se for necessário. Mas ali é só você, não é você e outro, você não tem que dar satisfação para ninguém, é você. Existem formas, que eu já comentei em outro vídeo, de você fazer isso de maneira até mais segura, digamos assim. Quando a gente escreve, por exemplo, utilizando uma terceira pessoa, né, na voz verbal, na terceira pessoa, ou quando a gente até mesmo coloca ali um personagem, pode ser, olha só, uma forma de você se sentir mais segura escrevendo, né? Você é um personagem, não é você, mas você pode escrever, enfim, livremente, escrever da forma que você achar melhor. Existem diferentes formas de escrever, em diferentes tipos de materiais, cadernos, impressos, mas assim, quando a gente escreve à mão, é um benefício maior ainda, por conta de acessar mais as nossas memórias, dá tempo para refletir ao escrever, mas aí já é um outro assunto, né? Então, assim, ao escrever ele ajuda a gente em todos esses aspectos, o sono, a gente estar mais fortalecido para lidar com sintomas que venham a surgir, incômodos de ansiedade, de angústia. Então, escrever traz um grande alívio para a nossa vida emocional. Eu quero agradecer por vocês terem assistido até aqui. Se tiver alguma dica, alguma sugestão ou qualquer comentário a respeito do que foi dito aqui hoje, eu vou ficar muito feliz em ler os comentários. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai receber os meus vídeos. Toda semana tem vídeo novo, às quintas-feiras.
e eu vou falar mais sobre isso e outros assuntos que eu espero que possa interessar você. Muito obrigada e até a próxima. Beijo!